Kaizen Linux versão 2. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje compartilhando um sistema aqui que não confunda ele com uma cerveja. Não é uma cerveja, é o Kaizen. Porque tem uma cerveja que chama Kaiser, né? Então vamos confundir aí. Apesar que eu já bebi bastante Kaiser. Já bebeu Kaiser? Cara, Kaiser é uma grande cerveja. Já dizia a propaganda. Mas hoje eu não bebo mais cerveja, eu bebo outras coisas não menos perigosas. Mas beleza, né? É melhor, mais saudável do que cerveja. Nada contra a cerveja. Vamos lá. Então, esse sistema aqui é um sistema para profissionais de tecnologia da informação. Ele traz um monte de programas relativos ao sistema, para gerenciar o sistema, para gerenciar redes, até containers e outras coisas mais. Então, vem uma porrada de programas aqui que eu desconhecia. Eu achei interessante. Tem até um programa aqui que eu procurei ele para instalar uma época aí. É um que faz recuperação de dados. É o caramba, esqueci o nome agora, né? Mas tem a versão dele no terminal, a linha de comando, e tem a versão com interface gráfica. E na época eu encontrei apenas na linha de comando. E no Windows eu encontrei a versão dele. Eu postei um vídeo sobre ele aqui no canal. No Windows tem a versão com interface gráfica e pela linha de comando. Caramba, esqueci o nome. A gente já vai ver aqui. Ok, então um sistema bem interessante. Tem programas aqui que, tipo, nem procurando na internet você acha, né? Agora eu vou procurar com mais. Agora que eu vi que ele está instalado aqui, eu vou procurar ele com mais atenção e ver se eu encontro. Então a pessoa que recomendou esse sistema, as pessoas que recomendaram foram o Rodrigo e o Márcio Barbosa. Agradeço o Rodrigo e o Márcio pela recomendação. É um sistema interessante. Aí faz uma semana, mais de uma semana e meia mais ou menos que eu estou utilizando ele. Ele teve alguns probleminhas aqui com alguns programas de uso que eu costumo utilizar. Né? Mas as ferramentas dele, aparentemente, não utilizei todas, até porque eu nem sei utilizar, mas aparentemente estão abrindo, estão funcionando. Né? Vamos lá então, vou mostrar um pouco aqui do sistema. O site. O site do sistema é esse aqui, o Kaizen Linux. O Kaizen também é uma palavra que faz referência a um método japonês, né? Que é um método de desempenho, de melhoria, melhoria contínua. Interessante isso daqui para quem estudou engenharia, administração, eu talvez tenha estudado um pouco dessa metodologia. Mas não sei se faz referência a isso, né, o sistema. É bem que poderia ser, porque talvez ele tenha essa pegada aí, né, de melhoria contínua, né? Bom, enfim, não sei por que esse nome. E tem um dragão aqui como um logotipo. Eu até achei que esse sistema seria estilo Kali Linux, ou sistemas assim, que cuidam da parte de segurança, de hacker, essa parte aí. Mas não, é um sistema para profissional da tecnologia de informação, traz mais a parte de gerenciamento de sistema e redes, pelo que eu vi o foco maior dele. Então não é estilo Kali Linux, antes que alguma pessoa pense isso. Eu pelo menos não achei, né? Então, aqui é o site dele. Bem-vindo ao Kaizen Linux, a distribuição para profissionais de TI. Aqui ele fala um pouco do projeto, que é o foco principal dele, né? É essa parte aí de administração de sistema e de rede. Tem até uma versão dele que é a versão Rescue, que é para recuperação do sistema. Traz algumas ferramentas também. E essa versão aqui funciona em Live CD, não precisa estar instalado. Você utiliza ela quando você precisa utilizar alguma ferramenta dele, pode já guardado, é interessante ter uma ferramenta dessas aqui. Então, bacana o sistema. Aqui, ó. Primeiro lançamento, 14 de dezembro de 2019, baseado no Debian versão teste. Ele fala que é rolling release. O Debian teste é rolling release? Eu não sei direito, não sei dizer. E origem é da França. Objetivo, caixa de ferramentas completa para administradores de rede e de sistema. Então, e aqui são os desenvolvedores. Esse aqui é o Kaizen. Acho que Kaizen é o apelido do líder principal aqui da equipe, né? O Kevin Chevrier. E depois tem o outro pessoal aqui, mais algumas pessoas aí. Essa aqui é a equipe principal do Kaizen. Depois tem aqui os colaboradores principais da equipe. Ok? E também tem bastante coisa aqui sobre os parceiros, tem a comunidade, fórum,
Twitter tem as redes aqui, a documentação do usuário e das ferramentas. Não sei se você vai encontrar a documentação das ferramentas, os pormenores delas. Mas é interessante, se você quiser aprender a utilizar as ferramentas que vem aqui no sistema, que eu acho bem interessante, vale a pena aí pesquisar uma por uma, né? Aprender. A questão é se você usa, né? Não adianta aprender e não usar, porque aí depois acaba esquecendo tudo, né? Bom, enfim, né? Pode aprender e esquecer também. Esquecer de tudo nunca esquece, né? Então, tem um blog, a parte de download. Download, então, tive um problema aqui na hora de instalar a primeira versão que eu baixei. Eu baixei a versão principal aqui do site. Aqui ele traz diversas versões, com diversas interfaces, 4 interfaces gráficas. A principal aqui, segundo o site, é o Mate. Então eu baixei aqui, né, você pode baixar as versões, cada um com a sua interface. Eu acho que eu baixei umas 3 versões aqui, não deram, dessas versões aqui que estão, essas atuais aqui. E todas deram um problema na hora de instalar. Não, acho que, na verdade, acho que nem quiseram abrir não quiseram nem abrir o sistema na Live CD. Ele dá um erro na hora de entrar no sistema, na hora de abrir a interface gráfica, ele dá um erro. Então comigo não deu certo. E a versão? Que versão que eu estou usando então? Aqui no site tem mais uma opção aqui, ó, versões antigas. E aqui você vai encontrar outras versões. Aqui, ó, a versão alpha, beta, rolling testing. Se eu não me engano, eu baixei essa versão aqui, a alpha. Ou foi a rolling? Não lembro agora, porque eu acho que ela nem tá aqui. Deixa eu ver, a alpha, eu acho que eu cheguei até a baixar a versão alpha. Eu até instalei, até aqui, ó. Aqui eu tenho 2 prints, né? Esse aqui é o print da versão alpha, se eu não me engano. Aqui, ó, a versão Rescue. Ou não, né? Mas eu sei que essa aqui é baseada no Debian 10. Aí, por fim, eu acabei encontrando outra versão e instalei. Né? Mas essa aqui tava estranha também. Apesar de instalar tudo certinho, ela tava iniciando o sistema consumindo quase 2 GB de RAM. Aqui, ó, memória, no momento. Tava quase 2 GB, tava consumindo aqui. Tava meio desregulado, eu acho. Eu nunca vi um sistema com a interface gráfica do Mate ainda consumir 2 GB iniciais. Então, eu tentei essa versão também, mas não achei que tava legal. E além do mais, ela tinha menos ferramentas. Agora essas versões mais novas têm bem mais ferramentas. E, apesar que aquela era a versão Rescue. Outra coisa também, quando ele lançou, a primeira versão foi em dezembro, né? Faz 3 anos agora, esse mês fez 3 anos que lançou esse sistema. E quando lançou a primeira versão, ele era mais focado em recuperação do sistema. Era uma versão Rescue, né? Hoje não, depois de um tempo eles mudaram para TI. Né? Tanto que mostra aqui na área de trabalho, né? Kaizen para profissionais de TI. Então ele traz ferramentas aí, muito mais ferramentas para abranger outras áreas da informática. Bom, esse aqui é o print que eu tirei desse sistema. E aqui mostrando alguns dados dele na Kaizen, versão 2.2, o kernel 6, a interface gráfica do Mate, os temas são próprios do Kaizen e o consumo de memória inicial de 950 MB. Tá bom, né? Eu acho que o Mate costuma usar um pouco menos até, mas... Então, esse sistema aqui, ele é um pouco... Ele tem umas alterações aqui nele. Bom, então essa aqui não foi a versão não é a versão que eu estou usando. A versão que eu estou usando deve ser... Deixa eu ver, a beta... Não. A minha... é meio grandinha a imagem de instalação, né? Mas a que eu estou usando aqui... Deixa eu ver se é essa... Deve ser alguma dessas daqui. A versão rolling 2.0, 2.1, 2.2. Deve ser alguma dessas aqui, tá? Então, se alguma delas não funcionar com você, você pode tentar uma versão velha, antiga, mas não é tão antiga, não. Ó, 2022, 22, 22, 21, tanto que ele lançou em 2019, né? Mas algumas mais antigas eram Debian 10. Essas mais recentes aqui são Debian 11. Tá? Então, você pode tentar. E talvez essas versões que estão aqui funcionem para você, mas para mim nenhuma delas funcionaram. Então, essa aqui foi beleza, instalou... tive alguns pequenos bugs aí, mas de boa. O servidor que ele usa aqui é próprio dele, do Kaizen. Tanto que alguns dias... o terminal meu abre assim. Mas agora eu entendi por quê. Eu falei, caramba, o terminal abre e pega a tela inteira. Mas agora eu acho que eu entendi. É porque esse programa aqui, esse sistema, ele vem com esses programas aqui, o Kaizen Linux.
Ele vem com um monte de programas aqui para você utilizar e a maioria deles é linha de comando. Então, quando você abre um programa aqui, por exemplo, eu vou abrir um aqui. Deixa eu abrir sistemas de arquivos. Não, peraí, vou abrir ferramentas diversas. Vou abrir esse aqui, vai. Então, você tem uma visão melhor, né, do programa. Se eu deixar a janela pequena, aqui para você ter melhor visão aí das ferramentas. Tanto que cada ferramenta, essa aqui é um tipo monitor de sistema, né? Mas tem algumas ferramentas que quando você abre, ela já vem com uma descrição do que ela é e um pouco dos funcionamentos do comando dela. Então, apesar de você não saber usar a ferramenta, ela vem com algumas explicações para você aprender a utilizar. E também pesquisar na internet aí, se tiver alguma dúvida. Né? Então, é meio intuitivo até, né? As ferramentas que vem aqui com o sistema. Então é por isso que o terminal já vem, ele já abre por padrão a tela toda. E ele é meio transparente também, então você não perde a visão da sua área de trabalho. É onde que eu parei mesmo, que eu ia mostrar aqui? Então, esse sistema aqui ele vem com algumas alterações, o kernel dele. Tá, eu ia mostrar aqui os servidores dele. Então ele vem com o kernel modificado, tem um negócio aqui estranho. Então, na hora de instalar programas, você pode perceber algumas diferenças. Mas eu acho que é normal desse sistema aqui. Bom, vou digitar aqui sudo apt update. Ele vai mostrar a lista dos servidores dele. Olha, aqui está mostrando mais servidores porque eu adicionei alguns servidores do Debian 11. Mas não havia necessidade. Eu adicionei para ver se tinha algum problema e tal, mas não há necessidade não. Inicialmente ele vem com apenas... deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Kaizen. Será? Aqui ó. Este. E tem mais um Kaizen. Mas não estou achando aqui. Mas tá aqui. Tá? Deixa eu ver aqui se eu... /etc /apt /sources.list. Olha, inicialmente ele vem com este e apenas um, então. Ele vem com apenas um. É esse daqui, ó. Eu estava falando dois porque ele tem duas linhas aqui. Mas ele então vem com esse aqui. E ele já vem com os drivers proprietários disponíveis para você instalar e tal. Mas não deu muito certo aqui. Teve problema para instalar o driver proprietário. Tanto que eu até postei um vídeo aqui mostrando uma alternativa. Uma outra alternativa de você instalar o driver proprietário no Debian 11, os seus derivados. Nesse aqui, não queria instalar nem com reza. Ele até instalava, mas não funcionava. Bom, eu comentei lá no vídeo que eu postei sobre isso. Mas aí, por isso que eu acho que eu acabei adicionando aqui alguns outros servidores do Debian 11. E não atrapalhou, não quebrou nada. Eu acho que o que ele está usando como principal aqui é esse, continua esse ainda. Uma questão aqui que esse servidor estava meio lento essa semana. Muito lento. Então estava, assim, se tivesse com pressa de instalar alguma coisa, estava meio chato o negócio. Mas parece que agora voltou ao normal aqui, a velocidade. Se eu digitar aqui apt sudo apt upgrade, ele vai mostrar aqui se tem alguma atualização. Tem algumas atualizações aqui, vou colocar para atualizar. Então toda vez que você atualiza o sistema ou você instala algum programa aqui, ele não é tão rápido. Ele para aqui para para reconfigurar a parte de boot e a parte do kernel. Toda vez que você instala um programa, ele reconfigura essa parte do... Não sei se reconfigura ou faz uma leitura aí do kernel e da parte de boot. E aí ele vai, tá vendo? Mas se você pegar um Debian 11 normal, aí ele já estava lá embaixo, já tinha instalado já o programa. Tá? Então, na hora quando você não está com pressa, não tem problema. Né? O problema é quando você está no corre. Né? Então, tem algumas diferenças aqui nesse sistema. E está dando uns erros aqui, mas isso aqui desde quando eu instalei o sistema. Ele fala que dá um erro nos pacotes aqui, mas não está atrapalhando em nada aqui. Tá? Tudo que eu precisei instalar, consegui instalar, deu tudo certo. Tirando o driver proprietário que deu certo, mas deu trabalho aqui. Então, é isso aqui. Deixa eu ver, mostra mais algumas informações. Aqui a versão dele é o Kaizen 2.2, codinome Rolling. A versão achei legal o codinome da primeira versão, que era Impossible, né? Impossível, o codinome dele.
Não sei porquê, mas beleza, né? Então, achei curioso aí o codinome. Talvez estava impossível de fazer o sistema sair aí, né? Ser lançado. Deve ser alguma coisa deles lá, do grupo. Enfim, então, a interface, então eu estou usando aqui com a interface gráfica do Mate. Ele vem com esse layout aqui, eu deixei por padrão. Tá? Então tem uma barra aqui embaixo, uma barra aqui em cima. As ferramentas, para quem já usou a interface gráfica do Mate, é normal, não tem assim, novidade. Aí tem a personalização dele, né? Tem aqui, o menuzinho, tem o logotipo deles, a área de trabalho. Tem alguns planos de fundo deles aqui. Tem esse, tem este. Kaizen Linux for Professional. Tem esse outro aqui. Tem esse aqui. Esse aqui não tem nada. E este também. Versão 2.2. Depois. Tem esse aqui também. Que é um dragão. Tá meio borrado aí. Tem esse vermelhão também. Sanguinário esse. Depois tem uns outros aqui, mas esse aqui foi eu que adicionei. Uns papéis de parede. Então, aqui os papéis de parede do Kaizen. E vamos lá, aqui então tem o menuzinho, tem a parte de aplicações, aqui os aplicativos do usuário, os programas normais que dão um usuário comum aqui, mais ou menos, né? A parte do escritório, acessórios, ele vem com LibreOffice, a parte da impressora foi tranquilo de instalar. Gerenciador de programas, eu acho que não vem com nenhum. Eu acabei instalando aqui o programas, mas acabei nem usando, estou usando mais pelo terminal. Internet, jogos, som e vídeo. Alguns programas eu instalei, alguns vieram, mas está tudo certo, funcionando. Som, imagem, tudo certo aqui. E depois aqui a parte do Kaizen Linux, que são as ferramentas que ele traz aí pro profissional de TI. Ele tem coisa pra caramba. Não tem nem como mostrar tudo. Isso aqui, na verdade, esse aqui é um tipo de sistema para você ficar com ele utilizando e aprendendo ferramenta por ferramenta. A questão é que se você não vai aplicar no dia a dia, não tem muita graça aqui aprendendo. Ou por diversão também. Então, enfim. Mas então dá pra brincar bastante aqui, né? Ferramentas de administração. Aqui é para desenvolvimento em nuvem. Aí. Ó, esse aqui eu acho que é um programa da Amazon. Docker, Kubernetes, LXC, Puppet, tarará. Meu, tem coisa pra caramba aqui, né? A parte de nuvem, a parte de rede. Alguns programinhas eu abri aqui. Deixa eu ver, por exemplo, eu pegar aqui IP config. Vou abrir ele aqui. Ele abre o terminal, vai pedir sua senha de usuário. E aqui pronto, ele abriu o programa. Ele mostra alguns dados, acho que é parte da minha rede, não sei, alguma coisa assim. Não é bom ficar mostrando isso aqui, né, na internet. Peraí. Ferramentas, parte de rede, Wi-Fi, VPN, scanners. Então dá para você monitorar aí umas ferramentas de rede, bastante coisa. Depois a parte de sistema, administração remota, tanto via linha de comando como interface, tem um monte de programas aqui. AP Armor. Não sei se aqui é para defesa de hacker. Não sei, não utilizei. Vamos abrir um aqui. Você abre o programa. Aí ele dá alguns comandos para você ver como que usa ele. A parte de ajuda para você saber quais são as funcionalidades dele. Por exemplo, como é o nome desse programa aqui? É AA Audit. Então, se eu quiser usar algum comando aqui, eu tenho que digitar AA. Peraí. AA Audit. Tracinho H para help, eu acho. Não é isso não. O que eu poderia digitar aqui? Argumentos, nome do programa, opções, tarará. Meu, acho que é Audit então. Audit, tracinho H. Não sei qual que é o comando aqui. Era pra ser ali, ó. Audit. Vou colocar tracinho outra coisa aqui. D. Ele já deu outras coisas aqui. Errou. Argumento errado. Ele falou pra usar Audit. Mas eu não usei isso. Audit. Sei lá. Enfim, precisa olhar com calma isso aí.
Tá, então, vamos lá, voltando aqui às ferramentas aí. A rede, tem alguns que são mais fáceis, tá? Isso aqui não sei, não tive sorte nesse aqui. Backup, tem ferramenta para recuperação de dados aqui, base de dados, DHCP, DNS, firewalling, deve ser com firewall, né? FTP, Microsoft, SSL, virtualização. Ele vem com VirtualBox. Eu tava com alguns programas que eu costumo encontrar lá na parte dos aplicativos, né, aqui do sistema. Por exemplo, o VirtualBox ele costuma aparecer aqui na ferramenta do sistema, não estava aparecendo. Mas eu falei, mas eu encontrei o VirtualBox aqui instalado, ele já vem. E não estava achando. Falei, esse programa está escondendo, esse sistema está escondendo os programas. Mas na verdade ele colocou junto nas categorias aqui dos programas. Né? Na parte, no caso do VirtualBox, ele está que é a ferramenta de administração, sistema, virtualização. Tem o QEMU também, AB, que é isso? Que é ferramenta. Outra coisa também, aqui quando você passa o cursor do mouse, ele tem uma pequena frase falando o que é o programa. Esse aqui, por exemplo, ferramenta para despejar informações no diretório ativo. XCA, ferramenta para criar sua CA e gerenciar suas chaves. E assim vai, olha, fala um pouquinho. AppArmor, o que é isso aqui? Vamos ver. Definir um perfil de segurança AppArmor para o modo de auditoria. Então, pelo menos, tem alguns sistemas que não dá explicação nenhuma. Aqui, pelo menos, tem uma ideia do que é o programa. Já é um grande passo. Né? Pra você ter uma ideia que ferramenta que é. Ferramentas de manutenção, análise de disco, análise de duplicados, análise de tempo, na parte de hardware, né? Clonagem, ferramentas de senha, hardware, inicialização USB, Outlook, ferramentas para gerenciar o e-mail, particionando e apagando, proteção de dados, recuperação de dados. O programa que eu estava procurando, esse aqui, ó, o PhotoHack. Então tem o que eu postei vídeo aqui sobre o Linux, é o PhotoHack, a versão linha de comando. Programa bacana para quem perdeu os dados que precisa recuperar aí, funciona muito bem. A questão é que algumas pessoas me perguntam como que faz para procurar arquivos apenas em determinada pasta. Eu já não sei dizer. Eu consigo fazer a varredura, por exemplo, num pendrive inteiro ou numa partição inteira, mas ir lá naquela pastinha e recuperar naquela pasta, não sei se tem até essa opção nesse programa. Se tiver, eu não soube encontrar lá. Mas então, tem a versão aqui do PhotoHack com interface gráfica. E eu procurei para instalar igualzinho o que eu postei aqui. Para quem viu, eu postei um vídeo desse programa no Windows. Idêntico. Aqui, olha, já encontrou aqui minhas partições. Aqui, ó, do meu disco, né? O SDA. Mas eu posso procurar aqui no SDD. Aqui, ó, minha partição Linux que estou usando aqui. Então, a questão aqui, olha, eu não sei como que faz para procurar esse. Então, é um programa excelente para recuperar dados, tá? Funciona 100% aqui. Por exemplo, eu vou recuperar os dados deste HD aqui, dessa partição. Mas eu não quero fazer a varredura nele inteiro, eu quero buscar apenas em uma pasta. Eu não sei se tem aqui, ó, tipos de sistema de arquivos, livre, escanear, inteiro, extrair. Por favor, selecionar o destino. Não tem aqui uma opção para você escolher a pasta que você quer escanear, quer recuperar apenas daquela pasta. Só se eu não estou enxergando aqui, né? Mas então tem que... A questão, uma desvantagem aqui seria essa. Você tem que fazer a varredura no dispositivo todo. Mas então, não achei a versão... quando eu pesquisei, não achei a versão com interface, que eu acho mais simples de usar. É bem mais intuitiva do que usar pela linha do comando. Apesar de não ser difícil, mas com interface fica mais legal. Mas não achei para instalar no Linux. E aí, ó, tá aqui no Kaizen, o PhotoHack. Então, ferramentas de manutenção. Onde que eu parei? Aqui, ó. Recuperação de dados. E tem outras aqui. E para quem acha que tem alguns
Eu achei, eu não sabia que tinha mais um monte de programas para recuperação de dados, né? Mas tem mais esses outros aqui, ó. XT4 Magic. Esses aqui já tem um foco em determinados sistemas de arquivos, né? FileMost, o que é isso aqui? Ferramenta de recuperação de dados, ferramenta para recuperar dados de discos danificados. Olha, não sei agora para celular. E para celular? Recuperar dados do smartphone. Né? Essa eu não vi aqui no Linux ainda. Então, será que tem? Não vi, eu dei uma olhada aqui, mas... Ó, NTFS, primeiro plano, discos danificados, JPEG, unidades com defeito, ferramenta de recuperação e proteção de dados, integridade de disco. Ó, ferramentas aqui muito interessantes. Interessantes aí. E para quem trabalha com recuperação de dados, eu ouvi dizer que é bem caro para recuperar dados. Ainda mais em disco quebrado, o pessoal aí usa laboratório, diz que é salgado o negócio. Quando eu preciso recuperar algum dado, e raramente acontece comigo, eu uso essas ferramentas e consigo recuperar na boa. Nunca tentei recuperar de um disco com quebrado ou com defeito. Nunca tive essa necessidade. Bom, mas tá aí, tem um monte de ferramentas. Para quem não, para quem desconhece, hein, trabalha com tecnologia da informação ou pretende trabalhar, um sistema bacana aí para você, acho que vai estar bem servido de ferramentas. Né? Ferramentas diversas. Aqui, ferramenta gerar senha, monitor de recursos. Nossa, tem mais um monte de coisa aqui, meu. Vamos lá, progresso. Plocate, o que é isso aqui? Ferramenta para encontrar um arquivo. Ferramenta para visualizar progresso da manipulação de arquivos. YQ. Linha de comando YAML, processador de propriedades. Aqui embaixo, serviços. 2ping. O que é isso aqui? Ativar serviço 2ping. ARPALERT. LabVirt. Serviços, deve ser sobre os serviços do sistema, né? Até aqui a parte da impressora. Campos ativado. Containerização. E assim vai. Ativar todos os serviços e tal. E sistema de arquivos. Aqui, então, algumas ferramentas para sistema de arquivo. BTRFS, BitLocker, APFS... API incremental de cluster, XFS, ZFS, Win, etc. E mais essas aqui. E é isso aqui, programa pra caramba, né? Fala sério. Nossa, eu não sabia que tinha tanto programa. E ainda que não estão, acredito que não estão todos aqui, mas o cara fez uma seleção aí, caprichou, né? Adicionou bastante ferramenta aqui no sistema. Reuniu muitas coisas. Em apenas um sistema. Se você vai procurar programas como esse no repositório do sistema, não sei se você vai encontrar facilmente, porque tanto é que a pessoa nem sabe o nome, nem sabe que existe o programa. Então, um sistema como esse é interessante porque a pessoa acaba conhecendo muitas ferramentas que não é fácil encontrar em um artigo ou alguém falando, só para quem foca nisso. Aí tudo bem, acaba encontrando, né? Mas... Né, para um estudante de TI aí, né, seria interessante para saber que existe e saber os nomes, porque você vai pesquisar na linha de comando ou na loja de programas, você não encontra programas como esses. Eu não costumo ver, não. Tá? Então, bacana, né? São sistemas assim. Ok? Então, tá compartilhado aqui um sistema bacana. Tirando alguns probleminhas que eu tive com o sistema em si aí, né? Com a versão estável, pelo menos, não funcionou comigo. Mas deu certo aqui, acabei encontrando uma versão que funcionou. Eu não mostrei, né? Mas aqui na DistroWatch também fala um pouquinho do sistema, que é um sistema baseado em Linux, o sistema Debian, a versão teste, origem França, arquitetura, as interfaces que ele traz... A categoria resgate de dados, área de trabalho, meio ao vivo, especialista. Ele tem algumas funções também para uma ferramenta que ele inicializa consumindo a memória da RAM sem usar o HD. Tem um monte de ferramenta aqui. Vou falar um pouco dele. E aqui embaixo tem algumas reviews dos usuários. Não tem muitas aqui, tem apenas 7. E a nota média dele é 7,6.
E tem entre algumas reviews que eu li aqui, uma pessoa está usando com a interface gráfica do KDE e disse que está funcionando muito bem. Que é melhor, que ele mais gostou. Mas por causa do monitor, questão de... Ele estava usando um monitor 2K, 4K aí, disse que foi melhor. Mas o pessoal fala aqui, no modo geral, que é um sistema bacana, né? Tem alguns errinhos aí, um erro ou outro, que acontece com cada pessoa. Certo, então agradeço novamente aí o Rodrigo o Rodrigo e o Márcio Barbosa pela recomendação do sistema. Valeu, pessoal. E vamos nessa. Até uma próxima. Uma excelente semana a todos nós.